apertem os cintos, preparem-se, porque nós hoje vamos embarcar numa viagem juntos e descobrir quais foram os livros que marcaram a minha vida e que me tornaram na leitora que eu sou hoje. Sejam muito bem-vindos para um vídeo mega especial. Hoje, dia 23 de Abril, celebra-se o Dia Internacional do Livro e eu pensei que este dia não poderia passar em branco sem eu trazer aqui um vídeo para o canal. Então eu decidi partilhar convosco os livros que me marcaram ao longo dos meus 32 anos de existência, os livros que acabaram por se tornar os meus favoritos. Para tal, eu recorri à biblioteca da minha cidade, fui à procura dos livros que eu li na minha adolescência para poder trazer e partilhar aqui convosco. E também fui aqui às estantes buscar os livros que hoje são os meus favoritos. Mas antes de embarcarmos nesta aventura juntos, eu quero pedir que vocês deixem cá em baixo nos comentários qual é o vosso livro ou os vossos livros favoritos. Qual é o primeiro livro que vocês têm recordação de ler? Qual é aquele primeiro livro que vocês se lembram que vos impactaram? Ou qual foi o livro que vos tornou leitores? Eu gostava de saber tudo. Contem-me cá em baixo nos comentários que eu vou adorar ver as vossas respostas e também responder-vos. Se vocês são novos do canal, eu espero que vocês fiquem por cá, eu espero que vocês subscrevam o canal. Eu tenho a certeza que nós vamos passar momentos fantásticos e partilhar este amor pela literatura. O facto de deixarem like, o facto de deixarem um comentário ajuda o canal a crescer e motiva-nos a quem está deste lado a continuar a produzir conteúdo. Vamos começar pela minha infância. Na minha família nós não tínhamos ninguém leitores, os meus pais não liam, eu não lembro dos meus primos, de nós termos aquele hábito de partilharmos histórias juntos. Nós brincávamos, tínhamos brincadeiras com os vizinhos no caminho, saltávamos à corda, brincávamos às escondidas, mas os livros não era algo que eu tinha enquanto crescia. Mas uma coisa que eu tenho muito presente na minha mente é de ir à biblioteca, mesmo antes de saber ler, mesmo antes de poder requisitar livros. E eu lembro-me, a biblioteca antigamente era na Câmara Municipal e então havia um grande salão com estantes enormes. Eu lembro de ser pequenina e de passar a mão pelas estantes e tirar os livros e folhear. Depois, quando eu aprendi a ler, o meu pai fez algo que me marcou até hoje, é algo que eu tenho muito presente na minha memória, foi a nossa ida à biblioteca, onde nós fizemos o meu cartão. Eu lembro-me perfeitamente daquele dia, nós estarmos no balcão a assinar e nesse dia eu já trouxe livros para casa para ler. E então, na biblioteca, eu descobri uma coleção que me fez apaixonar pelos livros. Eu tenho ela aqui em inglês, mas em português chamava-se A Aldeia das Amoras, da Jill Bartlett. Esta coleção está esgotada, mas vocês conseguem comprar em inglês. Então nós tínhamos a história no verão, a história na primavera, tínhamos uma história no outono e uma história no inverno. Então esta coleção trazia umas cassetes e nós podíamos requisitar as cassetes e eu lembro-me de sentar na cozinha a ouvir as cassetes, o audiobook, enquanto eu acompanhava a leitura destes livros lindíssimos. Eu apaixonei-me por estes ratinhos da Aldeia das Amoras e adorava ir em aventuras com ele, descobrir estas ilustrações lindíssimas. Então, estes são os primeiros livros que eu lembro-me de ler e são os primeiros livros que eu lembro-me de me apaixonar. O primeiro livro que me ofereceram, que eu hoje não tenho, acabei por comprar outro exemplar, foi este aqui, Um Tesouro de Contos de Fadas. Este livro vem inúmeros contos de fadas, por exemplo, o Capuchinho Vermelho, a Menina dos Fósforos, o Gato das Botas, a Rapunzel, e eu lembro-me de ler e reler. Tem aqui inúmeras ilustrações, como vocês podem ver, e levar este livro comigo, por exemplo, à casa da minha avó. Eu lembro-me que eu andava sempre com este livro atrás
e adorava este livro. Foi uma prima minha que me ofereceu e eu sempre tive um carinho muito especial por este livro. Infelizmente eu já não tenho o original, mas consegui este, que é igual, eu consegui no OLX e eu não hesitei em comprar e comprei também para poder partilhar as histórias da minha infância com a Isabel. Depois, conforme eu fui crescendo, as leituras passaram a ser uma parte obrigatória do nosso currículo escolar e o primeiro livro que eu lembro-me de ler na escola é o Ulisses. Eu lembro-me de descobrir as aventuras do Ulisses, que deixou a sua pátria para ir combater numa guerra e enfrentou gigantes, sereias, uma feiticeira e este herói corajoso saiu vencedor e regressou à sua pátria. Nessa altura eu descobri algo, foi a mitologia grega e foi algo que eu me apaixonei instantaneamente. Foi algo que eu sempre gostei muito de estudar na escola, em História, sempre gostei muito da época clássica dos gregos e dos romanos. Infelizmente o livro estava requisitado, por isso eu não pude vos trazer para partilhar convosco. Outro livro que eu também li na escola e que acho que foi o primeiro livro que eu lembro-me de ter chorado foi O Príncipezinho, de António Saint-Exupéry. Na altura eu recordo-me que quando terminei esta leitura eu chorei, mas eu não entendia muito bem porquê. Eu senti que tinha terminado este livro, mas que não tinha conseguido perceber a 100% a sua mensagem. Depois de adulta já reli este livro e tirei outra mensagem, consegui vê-lo com outros olhos e acho que este livro serve para jovens e para menos jovens. Depois entrei na fase da adolescência e descobri que gostava de outro tipo de literatura. Eu comecei a ler estes livros do Clube das Amigas, tenho aqui, E Se Eu Tivesse um Vestido Cor-de-Rosa, e as problemáticas que estes livros abordavam, como o primeiro amor, desilusões amorosas, as amizades, as dificuldades na escola, a dificuldade de ser um adolescente, o facto dos nossos pais às vezes não nos entenderem. Eu identificava-me imenso com estes livros e com estas raparigas, e então eu li todos os livros da biblioteca. Depois descobri uma coleção portuguesa que acho que todos vocês conhecem, é Uma Aventura, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada. Eu tenho aqui Uma Aventura entre as duas margens do rio. Nós na biblioteca tínhamos imensos exemplares desta coleção e eu leio-os a todos. Hoje em dia já não é um livro a que eu recorro, mas eu teria muita curiosidade em pegar num destes livros e ver o que é que eu ainda acho. Então nós temos aqui um grupo de 5 amigos. Em cada livro vai ter que uma aventura para desvendar, seja um mistério. Tem sempre aqui muito suspense, muito mistério, e eu gostava imenso destes 5 miúdos e destas aventuras que nós partilhávamos juntos. Outro livro de mistério que eu adorava, e na biblioteca nós não tínhamos assim tantos, eram os livros da Nancy Drew. Eu trouxe aqui Nancy e a Ponte Assombrada, de Carolyn Keene. Estes livros, acho que tínhamos só 5 livros na biblioteca, mas eu adorava a Nancy. Estes, eu acho que já estava ali num patamar acima do que Uma Aventura. Eram mais misteriosos, tinha às vezes crime, tinha pessoas desaparecidas, e estes livros eram espetaculares. Este sim, eu tinha muita curiosidade em reler e ver o que é que eu achava destas histórias. Com 12 anos, a minha amiga Rafaela apresentou-me uma daquelas que seria a grande paixão da minha vida. 20 anos depois, continuo deslumbrada por este universo, o universo de Harry Potter, e eu lembro-me perfeitamente do dia que ela disse: Filipa, tenho um livro que eu acho que tu vais gostar, vamos ver o filme, tu vais ler e eu acho que tu vais gostar mesmo desta história. Estes livros existiam na biblioteca da minha cidade. Na altura, eu creio que não estou em erro, nós íamos no 4º livro, então eu acompanhei os últimos livros desta saga em tempo real. E eu lembro-me que não tinha por hábito comprar livros, e nesse Natal eu pedi aos meus pais que o meu presente que eu queria era a Pedra Filosofal. E eu lembro-me, quando o meu pai ofereceu-me o embrulho, eu disse: não, isto está muito grosso, isto não é a Pedra Filosofal, o meu pai enganou-se.
e era a Pedra Filosofal e a Câmara dos Segredos, e foi aqui com o Harry Potter que eu comecei a comprar livros. Minha mãe, todos os dias que eu ia para a escola, praticamente dava-me sempre um dinheirinho para eu comer na escola, e o que é que eu fazia? Eu guardava o dinheiro e ia comprar livros, e foi aqui que começou a minha coleção de livros. Aos 14 anos eu deparei-me com um problema. Eu tinha esgotado a secção infanto-juvenil da minha biblioteca e tínhamos uma pequena livraria da nossa cidade e eu acabava por não ter assim muito dinheiro para comprar os livros, então eu precisava de coisas novas para ler. Eu não podia ficar-me por ali. Eu lembro-me perfeitamente nesse dia, cheguei à senhora, à bibliotecária, e disse-lhe: eu já li todos os livros que eu tenho interesse na secção infantil-juvenil, será que eu posso passar para a secção dos adultos? E ela: sim, claro que sim. E então, na secção dos adultos foi um novo mundo, novas portas abriram-se, novos géneros literários. E um dos primeiros livros que eu lembro-me vividamente de ler, ainda tenho muito presente a resolução desta história, é A Sentença de Morte de Val McDermid. Este livro é um policial, tem mistério. Eu lembro que passa-se nos anos 60 e havia uma rapariga que desaparecia, uma miúda de 13 anos, ou seja, uma idade ali muito próxima da minha. E havia um polícia que iria desvendar este caso, e até hoje eu lembro-me o que é que aconteceu àquela miúda. Eu lembro-me do final deste livro. Como vocês podem ver, além deste ser o meu primeiro policial a sério, também era um calhamaço, eram 500 e tal páginas, e este livro, quase 20 anos depois, continua lá na biblioteca, porque foi este exemplar que eu li. Depois tive a altura em que saíram os filmes do Senhor dos Anéis, e que paixão! Eu adorei a Terra-média, adorei aquelas paisagens, adorei as personagens, as aventuras. Eu fiquei deslumbrada com aquele mundo. E quando soube que existiam os livros, Filipa toca a poupar dinheiro para comprar os livros, mas os livros foram ficando parados na estante. E um livro que me marcou muito foi o Hobbit, porque este livro fez-me aprender que nós devemos dar segundas oportunidades aos livros. Por exemplo, eu quando peguei neste livro pela primeira vez, eu detestei. Eu lembro-me que li alguns capítulos e não estava nada a gostar. Não gostei nada da escrita do Tolkien. Não achava piada nenhuma porque ele estivesse a falar diretamente comigo, o leitor. Eu disse: não, este livro não é para mim e vou ficar com o Senhor dos Anéis parados na estante. Anos depois eu decidi dar-lhe uma oportunidade e é que esta série torna-se uma das minhas favoritas. Ainda estou nesta aventura de descobrir todo o mundo do Tolkien, mas eu adorei o Senhor dos Anéis, adorei o Hobbit, são dos meus livros também favoritos. Por isso, se há algum livro que neste momento vocês parecem que não vão gostar, alguns anos depois vocês podem mudar de ideias, tal como eu. Outra fase muito embaraçosa da minha adolescência foi a série Twilight. Quando esta série saiu, isto foi uma febre. Eu tinha o meu quarto forrado com Harry Potter e Twilight, era posters de cima a baixo. Eu fui ver o primeiro filme ao cinema inúmeras vezes, já não tenho nenhum dos livros. Acho que neste momento eu não iria conseguir relê-los. Eu sei que os livros têm imensos problemas, mas só para vocês terem noção, eu fui ao Continente, ao lançamento do DVD. Eu fui convidada para a SIC Radical, para o programa Curto Circuito, para falar sobre esta minha paixão por Crepúsculo. E quando eu me lembro das coisas que eu disse e das figuras tristes que eu fiz, a série Crepúsculo teve uma boa vantagem, fez com que eu lesse ainda mais. Eu lembro-me que eu li e reli esses livros inúmeras vezes. Acho que o Edward foi o meu primeiro crush literário. Após ser mãe, eu descobri os clássicos. E o meu segundo clássico foi Jane Eyre, de Charlotte Bronte. E eu sabia que tinha descoberto o livro da minha vida. O livro é o primeiro que eu digo, o meu livro favorito é Jane Eyre. Esta história tem um pouco de tudo. Tem romance, tem mistério, tem um suspense, tem coisas que nós precisamos desvendar, tem uma personagem principal
muito determinada. Temos uma jovem que vai passar por imensas dificuldades, mas que vai ser vitoriosa. E eu gostei tanto, mas tanto da Jane. Eu lembro-me que chorei, eu lembro que fiquei maluca com este livro, eu lembro-me que ri. E é dos livros que eu também recomendo para as pessoas que querem começar nos clássicos. Este não é um livro com uma leitura pesada, com uma linguagem arcaica, é um livro que se lê muito, muito bem. E depois de Jane Eyre tem sido uma descoberta pelos clássicos. Depois vieram as distopias e nós temos aqui o Hunger Games, os Jogos da Fome. Ai, como eu adorei esta trilogia. Eu adorei esta trilogia. Também teve o Divergente, que eu também gostei, mas nada esteve à altura aqui dos Jogos da Fome e dos filmes que eu já vi e reli umas quantas vezes. Já há alguns anos que eu não pego neste livro e ainda tenho a Balada de Pássaros e Serpentes para ler, mas a Katniss foi uma personagem que me marcou imenso. Com a Philippa Gregory eu descobri o romance histórico. Tenho aqui Duas Irmãs e um Rei. A época dos Tudors é uma época histórica que eu gosto mesmo muito. Sempre fui muito curiosa em relação ao Henrique VIII e às suas mulheres. Eu lembro-me na escola, quando a professora falava deste rei e das suas mulheres, eu ficava mesmo muito cativada. Gostava daquele tempo histórico, das mudanças que ele teve e que ele implementou na Inglaterra. E então eu descobri a Philippa Gregory e esta série e estes livros são fantásticos. Não tenho todos os livros desta escritora, mas a série dos Tudors é uma série que eu gosto muito e já os li praticamente todos. Em seguida, por recomendação de uma booktuber, eu peguei em Outlander, Nas Asas do Tempo, da Diana Gabaldon. E esta coisinha pouca que vocês estão aqui a ver, eu li em 3 dias, eu devorei, eu não consegui fazer nada, eu precisava de saber o que é que ia passar com o Jamie e com a Claire. Esta série, o último livro que eu li, foi o 5º livro, eu não gostei tanto como este, então estou um pouco desmotivada para entrar no 6º livro, mas sem dúvida eu vou continuar a dar uma oportunidade a esta série e espero que o próximo livro seja ainda melhor. E se vocês não conhecem Outlander, vocês têm que ler este livro. Se vocês gostam de romance, se vocês gostam da Escócia, se vocês gostam de personagens femininas fortes, se vocês gostam de um romance espetacular entre as personagens principais, este livro é uma recomendação excelente. Em seguida eu descobri uma menina, uma jovem fantástica, uma jovem traquinas, uma jovem que me encheu o coração, uma jovem que eu adorei, me apaixonei e ainda tenho os outros livros da série para ler, mas é um livro que eu li depois de assistir à série e mesmo assim não me tirou nenhum prazer na leitura. Eu estou a falar da Ana das Empenas Verdes. Eu adorei esta série, eu adorei este livro. A pena que a série não foi renovada para mais temporadas na Netflix. Eu já comprei os outros livros. Infelizmente em Portugal só temos este livro publicado. Os outros livros eu tenho em inglês, mas eu gostava tanto que lhe pegassem, que lhe dessem uma oportunidade. No ano passado eu descobri um novo escritor, Com a Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Este livro já tem opinião também no canal. Este livro é uma obra-prima e tornou-se logo dos meus livros favoritos. É um livro tão bem escrito, é um livro que fala sobre o amor pelos livros, sobre a literatura. Tem crime, tem romance, tem mistério, tem policial. Eu acho que este livro vai agradar a todos os públicos. Este é o primeiro de uma série e eu também quero continuar a ler mais deste escritor. De volta à mitologia, eu tenho a Circe, da Madeline Miller. Este foi o primeiro livro que eu li desta escritora. Ela atualmente tem 2 livros publicados e eu, com este livro, apercebi-me que eu adoro recontos. Adoro recontos. Adoro saber outros pontos de vista, outras perspectivas numa história que nós tão bem conhecíamos, como por exemplo era a Odisseia. Poder ver a Circe do outro ponto de vista foi espetacular. Eu lembro muito bem da Circe no Ulisses e lembro-me que ela lá não foi retratada com muito bons olhos e neste livro nós conhecemos esta mulher de outra maneira, nós ficamos a saber as suas reais motivações e a Madeline Miller escreve de uma maneira bela, mesmo poética. Se vocês gostam de mitologia grega, vocês precisam de conhecer esta escritora. E para terminar, eu tenho aqui As Serviçais, da Catherine Stockett. Este livro eu li muito recentemente
e aborda o termo das desigualdades raciais, sobre o racismo, sobre a segregação racial. E eu nunca li muitos livros sobre este tema, mas é uma coisa que eu realmente quero mudar. Eu já li O Ódio que Semeias, li A Cor Púrpura e também li este mês Precious, A Força de uma Mulher. Mas foi depois de ter lido as serviçais que eu refleti e vi que realmente eu preciso de mudar algumas coisas, algumas atitudes que eu tenho e de dar uma oportunidade, foca, e de dar uma oportunidade a livros sobre este tema. Depois de ler os serviçais, já li Precious e eu já encomendei também o livro Mataram a Cotovia. Eu gostava muito de ler mais livros sobre este tema. E este livro mexeu muito comigo, de uma forma que A Cor Púrpura, por exemplo, não mexeu. O que é que eu posso dizer sobre este livro? O livro é fantástico, já tenho opinião no canal, tenho a certeza que todas as pessoas que leram este livro vão recomendar, de tão bom que é. Este livro fez-me crescer como leitora e fez-me querer explorar mais coisas sobre este tema em si. Bem pessoal, aqui está a pilha dos livros que marcaram a minha vida e que me tornaram na leitura que eu sou hoje. Eu tenho a certeza que eu vou ter muitos mais livros para descobrir e que esta pilha vai continuar a crescer. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi muito bom poder fazer esta viagem pelo meu passado e relembrar os livros que têm um significado muito especial para mim. Não esqueçam de deixar o vosso like, subscrever ao canal e nós vemo-nos num próximo vídeo. Até lá, boas leituras!